Sejam bem-vindos à nossa aula sobre o Google Docs. Hoje nós vamos aprender a usar essa ferramenta, que é um editor de textos online que funciona basicamente da mesma forma que o Word funciona. Então, se você já trabalhou com o Word, você já mexeu com esse tipo de coisa, você vai perceber que é bem familiar. E se você nunca mexeu, nunca trabalhou, também você vai perceber que não é nada demais, não é nenhum bicho complicado. Para poder trabalhar com isso daqui, você vai precisar só de duas coisas, que é a conta no Google e acesso à internet. São duas coisas que você provavelmente já tem. Tendo isso, você vai acessar o navegador que você tiver preferência e vai ir pelo link docs.google.com. Quando você acessar esse link, ele vai te redirecionar para essa página, que é a tela inicial do Google Docs. Nela, a gente tem as opções de criar documentos novos e visualizar os documentos que você já tem no seu Google Drive. Aqui você pode só clicar nele e começar a trabalhar nele com forma normal. Também tem essas três pontinhas que te dão as opções de renomear, deletar o documento ou abrir uma página nova. Bem, início, vamos começar criando um documento do zero. Para isso, você vai subir a página e clicar nessa página em branco aqui com mais. Vai carregar um pouquinho e vai te mandar para essa página aqui. Se você já mexeu com o Word, com algum programa desse tipo, vai perceber que é igualzinho, não muda praticamente nada. Você vai ter aqui em cima o título do seu documento, algumas barrinhas de ferramentas com as opções extras e a sua barra de ferramentas principal. No centro da tela tem a página do documento, que é onde você vai estar escrevendo qualquer coisa. Esse eu vou usar. Pronto. Essa é a interface geral. Você tem essas três partes, onde você vai estar mexendo mais. E perceba aqui, uma coisa acontece. Como o Google Docs está diretamente ligado no Drive, toda vez que eu modifico alguma coisa aqui no texto, aqui no canto em cima, ele já está salvando e alterações salvas no Drive. O que isso significa? Significa que tudo que você modificar já vai salvar diretamente no seu Google Drive. Então, se acontecer alguma coisa com o seu computador, se tem algum problema, qualquer coisa, ou então se você trocar de computador, o documento ele vai estar salvo lá no seu Drive. E então você não tem risco de perder ele, de acontecer nada com ele. Ele vai estar sempre bem seguro. O que é muito bom, é uma vantagem muito boa. Já que a gente já está aqui em cima, vamos modificar aqui o título do documento. Para modificar o título, é só você passar o mouse aqui em cima e vai ter a opção de renomear. Você clicar, ele vai te sugerir um título baseado no que você já escreveu no documento, mas você pode modificar. Vou tirar isso aqui e vou colocar aula 01 Docs. Pronto. Dei Enter e ele já salvou o título novo. Vamos começar com a parte que você mais vai utilizar, que é a tua barra de ferramentas. Essa barrinha aqui em cima. Ela vai te dar todas as opções mais comuns que você vai usar no dia a dia, que incluem desde desfazer, permite que você desfaça uma modificação que você fez. Nesse caso aqui eu tinha apagado aquele texto, ele voltou o texto. E refazer, que vai voltar o texto como estava antes. Então eu voltei isso aqui, se eu clicar ele vai apagar, e ele apaga. Aqui a gente tem as opções de imprimir, tem opções de verificação de gramática, de se você está escrevendo tudo certinho, a parte de pintar o texto e o zoom da página, que vai modificar se você quiser deixar mais para longe, se você quiser deixar ela mais perto, para enxergar melhor. Você tem a opção de títulos, no caso você seleciona o texto, clicando no botão esquerdo e arrastando, ele fica azul assim, marcado, e você pode modificar, deixar ele uma formatação de título, e veja que ele já aparece aqui, ó. Ele fica como título de sessão. Você escrever uma coisinha abaixo, fica essa seção aqui, esse título para essa seção. Você pode se guiar por aqui. Então, também pode modificar, deixar ele como subtítulo, e ele já some daqui, porque ele não é mais um título, e pode deixar ele como texto normal. Você pode modificar a fonte, que é o formato como o texto está escrito. Tem várias opções aqui, você pode ficar do jeito que ficar do seu gosto, do que você precisar. Vamos deixar uma fonte mais... Essa daqui é mais tranquila. Acho que ele estava marcando aqui que o texto como escrito errado. E ele me dá a opção de corrigir. Tá com esses delineados em vermelho, ele me dá uma opção aqui que não está escrito nada de certo, ele está tentando corrigir uma coisa que não existe, então mas tudo bem, ele está tentando ajudar. Voltando aqui, a gente tem a opção de aumentar o tamanho da fonte ou diminuir, deixar o texto bem pequenininho, ou então aumentar o texto. A gente tem a opção de deixar o texto negrito, que é esse mais escuro, itálico, deixa ele acima e de lado, sublinhado. A gente tem a opção de mudar a cor do texto, qualquer cor que a gente quiser.
e de mudar a cor do fundo do texto. Ele vai ficar um preto, esse mais amarelinho aqui. Tá? Aí ele fica amarelo. Pode deixar do jeito que você quiser. Vou assinar de novo. Você tem a opção de adicionar um link, por exemplo. Estou escrevendo uma coisa, eu preciso botar um link no YouTube. youtube.com. Aí já completa para mim. Clica aqui, link do YouTube. Se eu clicar aqui, ele abre a página do YouTube. A gente tem a opção de adicionar comentários. Ele vai ficar aqui um comentáriozinho aqui no canto. Se você quiser tirar, é só clicar nesse marcarzinho aqui. E a opção de inserir imagem, que aí ele deixa você fazer do seu próprio computador, se você já tiver a imagem salva, pesquisar na internet, que aí ele vai abrir o Google, e aí você escolhe a imagem, ele coloca a imagem aqui, no Drive do seu Google Fotos, da câmera, se você estiver usando no celular, ou de um link direto. Por exemplo, se eu selecionar aqui do meu computador, eu tenho essa imagenzinha aqui, e pronto, ele já coloca a imagem no canto. Acho que quando eu coloquei a imagem, ele copiou as mesmas formatações que estavam no texto, então ele está com esse fundo meio amarelado. Para tirar ele, eu posso só vir aqui, ó. Aqui, opção, selecionar nem. Selecionar aqui, selecionar esse texto, remover esse fundinho aqui, pronto, agora ele está normal. Vejam que a imagem, quando eu coloco ela no texto, eu não consigo mexer ela. Eu estou segurando meu mouse e estou mexendo aqui e ela não sai do lugar. Por quê? Porque eu tenho que mexer ela por aqui, ó, por baixo. Eu tenho as opções de deixar a imagem alinhada com o texto. Então, se o texto está alinhado para a esquerda, a imagem também vai ficar alinhada para a esquerda. Se eu, por exemplo, modificar o texto para deixar ele alinhado para a direita, a imagem vai ficar alinhada para a direita. Que é o que essa opçãozinha aqui faz. A gente pode modificar o texto para o centro, para a esquerda, deixar ele justificado, ou então para a direita. Voltando para a imagem, eu tenho a opção de ajustar ela para ela ficar no meio do texto. Então, por exemplo, veja que ela ficou no meio da frase, cortou a frase na metade. Eu tenho a opção de quebrar o texto, então ela vai ficar para cima do texto. E se eu mexer ela para baixo, ela vai ficar... Agora eu consigo mexer, ó. Ela vai ficar quebrando o texto para tentar se encaixar em algum lugar. Eu tenho como deixar ela atrás do texto. Eu posso agora arrastar ela e ela vai ficar pelo fundo. E a opção de deixar ela na frente. Veja que, por exemplo, se eu botar ela aqui, ela está na frente do texto. A opção mais comum e mais útil é essa daqui, de quebrar o texto. E aí você consegue modificar a imagem e deixar ela mais ou menos onde você quiser. Se eu quiser diminuir a imagem, é só clicar aqui nesses quadradinhos do canto. Eu arrasto e ela já diminui. Se eu quiser girar ela, é esse daqui de cima. E ela começa a girar. E todas as funcionalidades daqui de cima também se aplicam à imagem. Então, pô, não gostei do que eu fiz, eu quero desfazer. Posso clicar aqui em cima e ele vai desfazendo as mesmas coisas. Desde que todos esses botões ele tem um atalhozinho. Se você deixar o mouse por cima, ele te diz quais os botões que você aperta para não precisar ficar mexendo o mouse até aqui e clicando toda vez. Nesse caso é Ctrl Z para desfazer e Ctrl Y para refazer. Então, se eu apertar esses dois botões, ele refaz e ele desfaz. Seguindo aqui na nossa barra de tarefas, a gente já viu a opção de alinhamento, que permite a gente mudar o texto para a direita, para o centro, para a esquerda, deixar ele justificado. A gente tem opções de alinhamento de espaço entre linhas, eu precisaria ter mais uma linha, então vamos escrever aqui outra coisa. Porque essas duas linhas estão bem juntas, mas e se eu quiser deixar elas separadas? Você vem aqui, você pode aumentar o espaço. Ah, mas eu quero aumentar mais ainda. Quero aumentar ela mais ainda. Clica aqui em espaçamento personalizado. E aí você coloca um número. Não, vou botar 5. Ficar um espaço bem grande. Fica um espaço bem grande entre as duas linhas. Vamos desfazer isso, voltar para o que estava antes. Aqui a gente tem a opção de lista. Ele vai criar essas listas assim. Tem lista com as bolinhas. Tem lista com número. E tem diferentes tipos de listas. Se você clicar aqui, eu vi que ele te dá algumas opções extras. Você não quer uma lista com números, você quer uma lista com ABC. Eu quero uma lista com 01, 02, 03. Se clicar de volta, ele remove. E, por último, a gente tem as opções de recuo, que é essa margem aqui. Você vê que o texto ele nunca encosta nessa borda aqui e nem nessa borda aqui. Se eu escrever um monte de coisa, ele não vai encostar. Quando ele vai encostar, ele quebra a linha. Então, mas pô, eu quero deixar o texto maior, eu quero aumentar isso aqui. O que eu faço? Eu posso clicar aqui.
aqui ele vai diminuir, para aqui ele vai expandir. Tá vendo que quando eu clico aqui, ele modifica essa setinha aqui? Essa seta azul eu controlo essa parte de recuo. Então, se eu quiser aumentar, eu seguro aqui o mouse nela e arrasto para trás. E ele aumentou. Aí eu quero aumentar para esse lado. Aqui, arrasto para cá. Ele aumenta para esse lado e agora eu posso escrever um monte e até chegar no limite que eu defini, que é essa linhazinha aqui. Se aumentar mais ainda, aumento mais ainda. Por último, tem a opção de limpar a formatação, que vai tirar tudo que eu fiz. Vai voltar o texto preto, fonte padrão, tudo padrão, sem modificação nenhuma. E aí, essas aqui são as opções básicas que você tem no Google Docs. Agora, lembra que eu falei que, como ele é conectado ao Drive, você tem umas opções extras, algumas coisas a mais? Vou estar falando sobre isso agora. A primeira coisa extra que você tem a mais no Google Docs sobre o Word normal é que todas as alterações que você modifica no documento, elas ficam salvas no histórico que você pode ver muito fácil. Para ver esse histórico, basta você vir aqui na opção de arquivo, clicar aqui, histórico de versões, ver histórico de versões. Aqui você vai ser modificado para essa página. Vai mostrar aqui o documento. Se você passar o mouse em cima do texto, você vai ver quem modificou o documento. E se você vier aqui, você vai ver todas as versões do documento. Pô, mas só tem 2 versões. Cadê o resto das modificações que eu fiz? Elas estão aqui, ó. Estão aqui nos detalhes. E aqui tem todas as modificações que eu fiz. Desde lá do comecinho da aula, quando eu escrevi só uma coisinha, aí eu fui apagando, mostra que essa parte foi removida. Aí depois eu desfiz e voltou aquela parte do texto. Aí eu apaguei de novo. Aí eu escrevi aquela linha embaixo. Tudo isso. Todas as modificações. Quando eu botei o fundo, mudei a cor, eu comecei a botar links, botei imagem. Tudo fica registrado aqui. Tudo. Desde a versão que o documento estava em branco até a mais recente. E aí, pô, aconteceu alguma coisa, modificaram o documento do jeito errado e eu preciso voltar. Basta que você encontra aqui o dia e a hora que foi modificado. E você tem a opção aqui de restaurar esta versão, que traz de volta o documento para o estado como ele estava aqui nesse momento exato. Além disso, vamos voltar aqui, essa setinha a gente volta. A gente tem a opção de compartilhar o documento. Veja que quando eu passo o mouse aqui em cima, ele indica, né? Apenas eu posso acessar. Se eu clicar em cima, ele vai abrir esse menuzinho e ele vai permitir que você modifique o acesso desse documento. Agora ele está restrito, então só eu posso acessar. Mas se eu vier aqui, eu tenho algumas opções, que é instituição, que aí todas as pessoas da minha instituição podem acessar, e qualquer pessoa com um link. Eu clicar, ele vai modificar, ele modifica o acesso. Agora, se eu clicar aqui e copiar o link, e aí eu posso ir no WhatsApp, no e-mail, qualquer forma, passar esse link para alguém, a pessoa vai abrir o link e ela vai ver esse documento aqui do jeito que ele está agora. No caso, ela só vai poder ver como um leitor, ela só vai poder ler o documento. Se eu clicar aqui, eu tenho algumas opções de modificar essa visualização. Eu posso deixar a pessoa ver como comentador, que aí ela vai conseguir adicionar aqueles comentários. Lembra que quando eu cliquei nessa opção aqui, de comentários, e aí apareceu um comentáriozinho aqui, eu pude escrever um texto. A pessoa vai poder fazer isso, ou eu posso colocar ela como editor. Que aí, como editor, ela vai poder modificar o documento do jeito que ela quiser, ela vai ter as mesmas opções que você tem de modificar o documento. Isso é muito bom para você estar trabalhando em equipe, quando você tem que fazer alguma outra coisa com outra pessoa. Você não precisa mandar o documento, mandar para ela, esperar ela responder, pegar o documento de volta e fazer outra coisa, mandar de volta. Não precisa fazer isso. Tá todo mundo aqui mexendo no documento ao mesmo tempo. É muito mais fácil, muito mais prático. E pronto. Aí você, tendo feito as modificações que você quer, você modifica do jeito que você precisa, você copia o link, conclui e pronto. Essas são todas as funcionalidades principais do Google Docs que você vai estar usando no seu dia a dia. Existem mais algumas coisas extras que são um pouco mais complexas que a gente vai estar vendo em umas aulas futuras. Mas de início, é tudo isso que você precisa para estar fazendo um trabalho inicialmente com o Google Docs. Bem tranquilo, já bem funcional.